No Campeonato Carioca teve clássico entre Flamengo e Vasco no Maraca. O Flamengo foi melhor, venceu e se classificou para as semifinais. O jogo acabou e já era quase domingo, porque a partida começou às 15h50 da noite, por um bom motivo. A mudança de horário no jogo foi uma tentativa de amenizar o calor do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a noite no Maracanã estava quente, 30 graus. A torcida do Flamengo, mais motivada, provocava. Exibia as faixas com os anos em que o time foi campeão em cima do Vasco. Esse vascaíno, por exemplo, preferiu ficar sozinho na dele. Realmente, o que estava por vir, para ele não seria tão fácil de assistir. O Flamengo dominou o primeiro tempo. O Flamengo toma conta, né? Joga no campo do Vasco. O atacante Verratti se irritou com essa bola que o Lucas Freitas desperdiçou jogando para a lateral. O argentino era quem mais falava e reclamava com os próprios companheiros. E o Flamengo continuava atacando. Arrascaeta carrega corredor central, bom passe, Bruno Henrique enfiou pro Plata, limpou, atenção, vai pro chão e é pênalti pro Flamengo. O árbitro marcou o pênalti do Zuccarello no Plata. Pé direito, Bruno Henrique partiu, bateu, gol do Flamengo! Do Carrasco, que chega a 9 gols em 14 jogos com a camisa do Flamengo contra o Vasco. Plata chegou a fazer o segundo, anulado por impedimento do Varela na jogada. Impedimento marcado, não vale o gol do Flamengo. Nossa equipe está de parabéns pelo primeiro tempo que fizemos. O Vasco voltou melhor para o segundo tempo. Teve uma sequência de chances de perigo. A mais perigosa delas foi essa daí. Verratti no travessão. Desceu no trinco, na junção da trave com o travessão. Quando o Michael sentiu dores na coxa, Everton Cebolinha entrou no lugar dele. No Vasco, o zagueiro Maurício Lemos estreou. Teve que substituir o Lucas Freitas. O Flamengo se recompôs no jogo. Voltou a atacar com Wesley. Wesley bateu, espalma Léo Jardim. Aliás, o Wesley estava inspirado. Fez essa jogada e deixou no pé do Cebolinha. Wesley rolou, atenção, Cebolinha, bateu pro golaço! Uma raquetada, uma pintura no trinco! Cebolinha mata o clássico! No fim do jogo, uma confusão. Alguns jogadores do Vasco não gostaram da troca de passes entre o Wesley e o Matheus Gonçalves. Acharam que o Wesley estava desrespeitando o time por ter dado passe de letra. Coutinho ficou irritado com o lateral do Flamengo. Sobre a confusão, eu não sou de respeitar. Acho que aquilo, futebol, todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar, é futebol. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Em menos de uma semana, o Flamengo venceu 2 clássicos aqui no Maracanã. Quarta-feira, Botafogo, agora o Vasco. E o gol da vitória veio de quem não marcava havia mais de 8 meses. Tenho boas lembranças aí contra eles. E hoje fui feliz, entrei, podia acertar um belo chute ali para sacramentar a nossa vitória. Já o torcedor vascaíno se preocupa. Terça-feira já tem jogo decisivo da Copa do Brasil. Tem que ser humilde, tem que trabalhar mais, tem que ter mais sacrifício e tem que melhorar muito. Quanto PC abriram os seus comentários falando do clássico, vamos mostrar como Flamengo e Vasco no canal. O Flamengo melhor venceu e se classificou com uma rodada de antecedência para as semifinais. O jogo acabou, já era quase domingo, porque a partida começou 9:50 da noite, mas foi por um bom motivo. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva depois do jogo, definiu essa vitória como uma vitória com nota artística, parafraseando Jorge Jesus. Era uma coisa que o Jesus costumava dizer. Vocês concordam? Foi uma vitória com nota
nesse começo de temporada, mas nessa sequência de trabalho do Filipe Luiz, sobra no cenário estadual? Olha, eu acho que talvez esse jogo não seja a melhor definição. Porque o que marcou essa vitória do Flamengo, para mim, não foi nem o talento ou jogadas de grande toque artístico, como disse o Felipe. Eu acho que a marca dessa vitória é uma superioridade absurda, né, de qualidade de jogadores e de proposta de jogo, né, e uma supremacia física que, do ponto de vista do Vasco, do ponto de vista do torcedor vascaíno, chega a ser assustadora. Então o Flamengo fez ali uma partida como se espera, como já havia feito contra o Botafogo, né? Um começo de jogo em que o time tenta se impor, né? O famoso perde, pressiona, a marcação alta, a intensidade absurda. Ele conseguiu isso em 2 jogos, contra o Botafogo, contra o Vasco, e contra o Fluminense não conseguiu. Primeiro porque o Fluminense teve o mérito de sustentar a Aliás, defesa. é o único time que, desde que o Filipe Luiz assumiu o Flamengo, que derrotou num jogo e empatou em outro. Isso. E houve a questão ainda do calor, né? Que realmente, naquele sábado, às 4h30 da tarde, é quase impossível você jogar num nível razoável. E depois, quando o Flamengo consegue as vantagens, e aí o adversário tem que reagir, são times de camisa, é um clássico. Aí o Felipe olha para o banco e ele vê Léo Ortiz, Arrascaeta, Cebolinha. O Arrascaeta foi titular ontem, né? Mas no outro jogo que ele não foi. E aí, no caso do Vasco, ele olha para o banco e vê Vitor Luiz, Paulinho, Maurício Lemos. Eu concordo em parte com essa ponderação, Gonza, mas eu acho que tem um outro detalhe, Lívia, Gonza, quem nos acompanha. Se você vai enfrentar a equipe do Flamengo, você já sabe que o Flamengo, a partir do instante que se inicia a partida, ele está 100% conectado com o jogo. Ele vai começar de um jeito que não é surpreendente, porque é o jeito que o Filipe Luiz implantou na equipe. Então, independentemente da qualidade de elenco, não pode começar, como aconteceu no jogo de ontem, o Vasco 2 voltas atrás. 2 voltas atrás, que eu digo, você tem a qualidade do Flamengo, isso não vai discutir. Para mim, o Flamengo tem o melhor elenco em atividade no futebol brasileiro, o que me permite, inclusive, dizer que é o melhor elenco do continente, porque tamanho é o predomínio nosso em Libertadores. Agora, você não pode começar o jogo num ritmo muito abaixo. E o que aconteceu ontem foi que esse Flamengo, qualificado do ponto de vista técnico, muito bem treinado, organizado, não teve um adversário que competisse. Se você não tem um adversário... Porque no sábado anterior, 9 fora, aquela temperatura do verão carioca, às 4h30 da tarde, o Fluminense competiu. Sim. O Fluminense não tem o mesmo elenco que o Flamengo tem. O calor era para os 2 times, mas o Fluminense competiu. E aí ele conseguiu criar algumas dificuldades. O Vasco ontem, e o Lédio, na transmissão do Sport TV, a narração do Luiz Carlos, com comentários do Lédio e do Paulo Nunes, o Lédio usou uma palavra que certamente para alguns vascaínos pode ter incomodado, mas que é perfeita, precisa. O primeiro tempo do Vasco foi absolutamente constrangedor em se tratando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não, só para trazer uma estatística que ilustra bem isso. Em finalizações no primeiro tempo, 8-1 para o Flamengo, sendo que esse 1 do Vasco, se eu não me engano, foi um chute de fora da área do Matheus Carvalho. Quer dizer, não levou nenhum perigo. Essa informação que você traz, Lívia, ela é muito preciosa pelo seguinte: isso não aconteceu no Vasco apenas no jogo contra o Flamengo. Contra o Sampaio Correia, o Vasco finalizou 2 vezes. Então, o Vasco está com um problema, um problema de postura, que quando você enfrenta um adversário com a estatura do Flamengo, com o jeito de jogar que o Flamengo tem, que cria dificuldade para qualquer equipe, não é só para o Vasco, porque o Vasco, os jogadores são... Não, o Flamengo, o jeito de jogar do Flamengo hoje, desde que o Filipe Luiz assumiu, vai criar dificuldade para o Palmeiras, vai criar dificuldade para o Botafogo. Não estou nem falando do jogo da Supercopa e agora, mas quando o Botafogo estiver mais bem estruturado, vai criar dificuldade para o Galo, vai criar dificuldades para o Corinthians. Então, se você vai enfrentar esse Flamengo, você tem que saber que a tua sintonia com o jogo tem que ser finíssima.
E não foi o caso do Vasco ontem. E me parece que foi por isso que o Verratti ficou tão irritado no primeiro tempo. Porque dava para ver claramente que o Verratti estava incomodado com a postura do time. A gente até destacou isso na transmissão, porque o Verratti é o capitão e ele exerce uma liderança muito importante no time do Vasco. E ele, durante o primeiro tempo, foi flagrado quase até bateu boca com o Léo Jardim. Com o Léo Jardim, com o Zuccarello, com o João Vitor, com o Felipe Coutinho. Me parecia que ele estava tentando inflamar, porque ele percebeu que o Vasco não entrou no jogo. O Vasco estava dominado pela apatia. O Verratti é um jogador sanguíneo. É um jogador que um clássico como esse, ele sabe que não basta apenas você dizer assim, vou entrar e vou jogar. Esse clássico, ele exige muito mais. Você já tem um cenário, embora não fosse um Maracanã lotado, especialmente com jogos do Flamengo, tinham lá 40 mil pessoas, mas aí você olha para o lado da tua torcida, a tua torcida não foi. Só apareceu no segundo. Estava tímida no primeiro tempo, Exato. Apareceu mais no segundo. Apareceu mais no segundo tempo. Então você fala assim, poxa, isso é sinal do que nós estamos fazendo. E aí você tem a oportunidade, não é que, se o Vasco não jogasse os 45 minutos iniciais fora, ele ganharia do Flamengo. Dificilmente o Vasco poderia ganhar do Flamengo, mas isso não tem nada a ver com competir. E o Vasco não competiu. Eu vejo assim, o Vasco tem vários problemas. E aí, quando você tem um time do outro lado, como é o Flamengo, isso tudo vai acabar aflorando. Mas concordo com o Paulinho com relação a você jogar no seu limite. O Vasco não jogou no seu limite. Porque o Vasco tem um problema ali de formação de elenco, a meu ver, que é sério. Porque o Vasco não tem atacantes de lado. E o Carille tem falado o tempo todo sobre isso é fato, isso impacta tanto num jogo contra o Flamengo quanto num jogo contra o Sampaio Corrêa. Vai correr, exatamente. Mesma coisa. Então, o que o Carille conseguiu fazer ali que começou a dar minimamente certo no início do campeonato, mas se mostrou insuficiente. Você solta os laterais. Então, ontem você tinha o Pumita, você tinha o Piton, só que eles sozinhos eles não vão conseguir fazer nada. Então você tem que ter ali um apoio, né? Algum jogador de lado. E o próprio Carille lembrou na coletiva que o Zuccarello, pelo lado esquerdo, não fazia essa aproximação com o Piton e nem o Tietê fazia aproximação. Então, o que acontecia? O Hugo tinha que quase que jogar como um terceiro zagueiro, os dois meias tinham que jogar como um volante, ou seja, o Vasco estava jogando praticamente dentro da sua própria área. Tudo isso é preciso e aconteceu no jogo. Agora, se você não tiver um nível de competição elevado, essa situação se agrava. Tanto é que quando o Vasco volta para o segundo tempo, né, Gonza, mesmo sem mudar peças, porque o Carille não faz substituições, ele passa a competir mais. Quer dizer, continua com os problemas de elenco no segundo tempo, continua com os mesmos jogadores sobre no segundo isso que tempo, estamos falando. Mas agride mais. Agride, é uma equipe mais sintonizada com o que pede o clássico. E tem um detalhe, você, seja no Rio, São Paulo, você vai jogar contra o Flamengo, é muito nítida a proposta do Flamengo. O Flamengo não começa o jogo em baixa voltagem, ele já começa o jogo em alta voltagem. Então você sabe como vai se comportar o seu adversário. Então, se você sabe que esse adversário qualificadíssimo já vai começar o jogo em alta voltagem, o que você tem que fazer? Você tem que entrar com o seu máximo para tentar reduzir uma diferença que é inegociável, essa redução de qualidade de elenco. Mas você tenta contrabalançar com essa postura. Não pode uma equipe num clássico jogar 45 minutos fora. A vitória do Flamengo é justíssima e o placar foi econômico. Pelo que o volume de jogo que o Flamengo teve, o placar poderia ser mais amplo. Agora, é claro que o Flamengo teve o seu caminho pavimentado na primeira fase pelo baixo nível de competitividade do Vasco. E contra o Flamengo, isso é um recado que o Flamengo... Veja bem, essa mensagem o Flamengo está passando para todos os outros clubes do futebol brasileiro. Vai me enfrentar? Então entra com um nível de competição elevado, porque senão não vai respirar. E isso o Felipe Luiz não esconde, não tem mistério algum. Agora, aí é o trabalho que quem dirige e dos jogadores que estarão do outro lado do campo. Se eles não se conscientizarem disso, sempre vai ter
um roteiro como o jogo de ontem teve. Tem um detalhe, pensando do ponto de vista do Vasco, né? Porque o Flamengo, como né, ficou claro, ou como tem ficado claro nos últimos jogos, ele tem uma proposta de jogo e ele tem jogadores para executar e para fazer variações no jogo. Né? O Flamengo começa muito intenso, consegue as suas vantagens e depois no segundo tempo, normalmente, quando ele precisa jogar mais no contra-ataque ou precisa dar um passinho à frente para defender, ele consegue. Mas do ponto de vista do Vasco, eu acho preocupante e acho que talvez aí já é um caso que chega na direção do Vasco, no presidente Pedrinho, enfim, na gestão do futebol, que é, assim, não adianta só achar que o Vasco precisa estar mais focado, precisa competir. Porque o Vasco apresentou esses problemas também no jogo contra o Fluminense. O Fluminense está longe de ser um time, hoje, poderoso como é o Flamengo. Sim. Então, o Fluminense botou um pouquinho de qualidade, conseguiu vencer o Clássico. O elenco do Vasco, ele tem sérios problemas. O Vasco não tem jogadores de lado. Os jogadores que teriam que ser os responsáveis pela criação, simplesmente a coisa não acontece. Ou seja com o Payet... Não consegue ser protagonista. Não, seja com o Payet, seja principalmente com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho até agora não estreou no Vasco. E aí eu acho que um retrato do que acontece, da diferença, né, de sintonia e de momento, é exatamente a reação dos jogadores nessa confusão aí boba com o Wesley. Porque o Verratti é um jogador que deixa tudo dentro de campo, é um jogador que, se não estivesse no Vasco, talvez o Vasco estivesse numa situação pior ainda, porque ele é a grande esperança do torcedor de ver gols do Vasco, é o Verratti. Então o Verratti está desde o primeiro tempo reclamando com o seu próprio time, demonstrando sangue, demonstrando que está vivo. Falou em falta de vergonha. Exatamente. E aí foi lá brigar com o Wesley. Ok, o Felipe Coutinho passou o jogo inteiro sumido, não criou absolutamente nada e depois foi querer tirar satisfação no fim, para demonstrar que tem brilho. Isso não vai resolver. Essa questão é muito interessante pelo seguinte, né? A gente está falando aí de capacidade de se indignar. O primeiro tempo constrangedor do Vasco não foi capaz de indignar ninguém além do Verratti. Um toque do Wesley, um dos melhores jogadores do Flamengo, a arrancada que o Wesley dá no segundo gol, que culmina com o arremate do Cebolinha, isso, como ele ganha, a fácil maneira como ele ganha a dividida com o João Vitor, isso não indignou os jogadores do Vasco. O que indignou os jogadores do Vasco é porque ele olhou para um lado e tocou para o outro, e porque depois ele deu um toque de letra. Não, então, só para concluir, você tem que se indignar com os seus erros. E isso casa muito com o que o Verratti diz no fim do jogo, porque ele fala em necessidade de autocrítica. Claro! Porque eu acho que é isso que você está falando. Assim, você está olhando para o outro, você está apontando o dedo ali para o que o Wesley está fazendo, que nem me pareceu nada grave. Do futebol, acho que o Felipe Luiz, na entrevista, mais quis colocar panos quentes para não virar uma crise maior, né? Já que acabou de ter uma grande confusão que ainda vai ter impacto para Flamengo e para Botafogo, mas acho que não foi para tudo isso. Mas é isso que o Verratti está falando. Ele está falando, a gente tem que olhar para o que a gente está entregando. Aonde eu coloco a minha indignação? Eu coloco a minha indignação, a minha raiva, o meu incômodo no que o time jogou nos 45 minutos, ou eu vou preferir colocar a minha indignação porque o melhor jogador em campo da partida, possível convocado da Seleção Brasileira no dia 7 de março pelo Dorival Júnior, porque é hoje o melhor lateral direito em atividade no futebol, porque ele deu um passe olhando para lá e porque depois ele tocou de letra. Aí é uma questão de escolha, mas ela é reveladora de como você está olhando a sua situação. Entre chegar e dizer assim, olha, moçada, os nossos primeiros 45 minutos foram vergonhosos. A gente tem que estar aqui hoje, ninguém tem que sair de casa, a gente tem que ter vergonha do que fez. Não, eu vou dizer que a nossa camisa, ninguém faz isso. Muito pior foi o que fizeram no primeiro tempo. Muito pior sobre postura, sobre virar um espectador privilegiado do desempenho do Flamengo. Porque no primeiro tempo, o Vasco, os jogadores do Vasco, foram espectadores privilegiados, estavam dentro do campo, então eles viam tudo de perto. Né? Melhor do que aquele não existe. Para você ver uma atuação do rival. É uma questão de escolha, mas ao mesmo tempo reveladora. Você tem que estar incômodo com o que você não fez
em 45 minutos iniciais. E não em 2 participações do Wesley, porque fez isso. E tem que ter incômodo, porque no final do jogo o Wesley arranca e ninguém consegue interromper a arrancada. O passe sai mascado, se pudermos repetir o gol, você vai ver na imagem, volta para o João Vitor, o Wesley vai lá e ganha do João Vitor. É isso que tem que te incomodar. Não é simplesmente porque ele, um jogador que ainda vai evoluir muito, tem muito a evoluir, fez um passe aqui, um toque ali. Eu só para arrematar e para tentar definir em poucas palavras a diferença do Flamengo de hoje para o Vasco de hoje, eu vejo assim, o Flamengo conseguiu ali a sua vantagem magra até para o que foi o primeiro tempo, mas quando o time começou a ficar um pouco numa situação um pouco incômoda, um pouco desconfortável, Felipe Luiz coloca o Léo Ortiz e resolve os problemas. Acabou o Vasco, porque o Léo Ortiz é um jogador capaz de dar qualidade de saída de jogo e fazer uma distribuição e interromper qualquer possibilidade de reação. E o Vasco, você tem várias responsabilidades divididas. Os jogadores que não competem, os jogadores que não competem porque olham para frente, o Vasco vai sair jogando. Ali, olha lá o Wesley. Exatamente. E ele teve 2 situações ali. Ele arranca, perde a bola, vai lá e recupera. Ele divide, ganha e toca para o Cebolinha. E o Cebolinha faz o gol. Poxa, e ele arranca do meio de campo. O jogo está se encaminhando. Não tinha ninguém na frente dele. O jogo está se encaminhando para o seu final. Não é? A facilidade com que ele executa a jogada é que tem que incomodar. Perfeito. Agora, desculpa, Lívia, só para olhar um pouco para frente. Os jogadores do Vasco precisam, sim, voltar a competir. O Carille precisa organizar esse time para dar pelo menos minimamente opções e não fazer o que ontem o Vasco não tinha saída de bola, tanto que o Zuccarello, ele está mais preocupado em marcar do que em criar. Ele faz um pênalti bobo porque ele não sabe marcar, ele está mal colocado. O Vasco estava aglomerado ali, um bolo de jogadores dentro da área. Você se defender não tem nenhum problema. O futebol ele tem portas e janelas abertas para todo tipo de ideia. Estratégia. Exatamente. Agora, você tem que saber se defender. Claro. E o Vasco ontem não sabia se defender. Ficava anotando placa o tempo inteiro. Passava um jogador do Flamengo, opa, aí vamos atrás. Você está correndo o tempo inteiro, você está indo atrás. Porque uma boa marcação é até para todos nós que gostamos de futebol, você olha e você fala assim, pô, esse time está bem, por isso está difícil jogar contra esse time. Não foi difícil para o Flamengo ontem jogar contra o Vasco. Não. E acho que, para finalizar, que o Pedrinho precisa olhar para esse elenco. Porque nós passamos praticamente o comentário todo falando do foco do Vasco, mas é muito difícil a gente chegar e falar, não, mas